nome é Alana, sou uma das autoras do Literatura Migalhas e essa é a primeira vez que eu faço um vídeo na vida, então desde já eu quero pedir desculpas pela minha inexperiência e pela minha voz, que é bem irritante. Bem, e para esse primeiro vídeo eu escolhi o livro Na Pior em Paris e em Londres, do George Orwell. E por que eu escolhi esse livro? Porque além de ter sido o último que eu li, então tá bem fresquinho na minha cabeça, eu aprendi muitas coisas com esse livro. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. As coisas que eu aprendi com George Orwell. O livro do George Orwell fala essencialmente de pobreza. E então eu vou começar dando mais ou menos o roteiro do livro. Ele tá em Paris, mais ou menos na década de 30, eu acho, não tenho certeza. E quando ele tá lá em Paris, ele já não vivia numa situação muito boa. Ele já não era rico, ele dava aulas. E o que acontece? Acontece que ele começa a perder as turmas dele. E aí, de fato, as turmas não, os alunos dele. E aí, de fato, começa a história de pobreza que ele vai narrar ao longo do livro. Então vamos lá para a coisa número 1 que eu aprendi com o George Orwell. A pobreza, ela é complicada no início. Quer dizer, o início da pobreza é complicado. Por quê? Porque quando tu estás começando a ficar pobre, tu começas a mentir. As mentiras começam a acontecer. Por quê? Porque tu tens vergonha de assumir que tu estás sem dinheiro. Então, tu começas a dar desculpas. Por exemplo, a moça da lavanderia percebe que tu nunca mais foi lavar louça, lavar roupa. Ela te pergunta, por que tu não vieste mais aqui trazer tua roupa? Aí tu vai dizer, porque eu tô sem tempo. E aí ela vai achar que tu está levando pra outra pessoa lavar. Ou seja, vai gerando um monte de mentira. E tu não mente só por isso. Tu mente pra moça que tu costumava almoçar. Tu começas a criar um monte de mentiras e mudar a tua rotina completamente para que as pessoas não percebam que tu estás pobre. E essa foi a primeira coisa que aconteceu com ele. Tá, esse é o aspecto número 1. A segunda coisa que eu aprendi é que o pior da pobreza não é o fato de você ter que ficar pedindo e tal, assim, depois da fome, claro, o pior. É a imundície com que tu tens que lidar, porque tu estás sujo, tua roupa tá suja, os ambientes que tu frequentas são sujos, então tu convive o tempo inteiro com a sujeira, e sujeira vem junto insetos, ratos, enfim, todas essas coisas nojentas que vêm junto com a sujeira. E o tédio. E aí o tédio nos leva à terceira coisa que eu aprendi com o George Orwell. E por que o tédio? Porque o tédio ele vem junto com a fome. Tu estás com fome, com muita fome, mas tu estás acostumado com 3 refeições ao dia. Do nada, tuas refeições se resumem a uma xícara de chá com uma fatia de pão. Isso quando tu tens. Então, tu vai ficando desnutrido, literalmente sem forças. E a única coisa que tu tens capacidade de fazer é deitar. Assim, ele tinha lugar pra ficar, porque antes dele perder todo o dinheiro, ele pegou umas economias que ele tinha e pagou meses adiantados de aluguel. Então, ele ficava extremamente morgado lá, sem forças pra fazer nada, absolutamente nada. Quarto ponto. O quarto ponto é que a pobreza, ela aniquila completamente o teu futuro. Como assim ela aniquila o futuro? É o seguinte, se tu tem 100 reais e pra sobreviver, tu diz, eu vou ter que dividir esse dinheiro, eu vou ter que lidar com isso, como é que eu vou fazer pra aumentar esse dinheiro? Tu fica com essas preocupações. Agora, se tu tens R$1, R$2, tu vai pensar, isso aqui dá pra eu comer hoje, mas amanhã seja o que Deus quiser. E é assim que ele pensava, ele já não se preocupava com o futuro. Inclusive, ele diz que ele vislumbra a morte como uma coisa boa, numa possibilidade positiva, de algo positivo acontecer. Então esse é o quarto ponto, e eu acho que dentro dessa história de quanto ele tá pobre, é o ponto mais importante, assim, como a pobreza ela vai aniquilando o teu futuro. Tipo, tu simplesmente já não te importa mais com o que vem pela frente. Tu deixa acontecer e vai vivendo literalmente carpe diem, um dia de cada vez. Antes de eu entrar no quinto ponto das aventuras de George Orwell, em Paris, eu tenho que contar um pouquinho da história. Mesmo pobre, ele ainda procurava emprego de vez em quando com um amigo dele. Até que esse amigo dele encontrou um emprego pra ele num hotel. Um hotel chique de Paris. Bem chique mesmo. Só que lá no hotel, ele era lavador de prato. Ou seja, dentro da escala hierárquica do hotel, ele tava lá embaixo. Então, vamos para o quinto ponto, que já é George Orwell no hotel.
A quinta coisa que eu aprendi, o George Orwell já tá trabalhando no hotel. E é referente a hotéis. Cara, ele faz uma descrição fantástica dos hotéis parisienses. É muito boa mesmo, que eu acho que deve se aplicar aos outros hotéis. Como eu disse, ele era lavador de prato. Então, o quinto ponto que eu aprendi é o seguinte: hotéis são feitos para ser eficientes, não limpos. Então, vamos lá. Ele fala que as coisas nos hotéis são feitas muito rápido mesmo. Ou seja, na hora do café da manhã, a pessoa não pede o café da manhã dela à noite. Então, todo mundo pede o café da manhã num horário só. E aí, eles têm que fazer as coisas muito rápidas. Então, se o cara tá levando pra ti uma torrada e sem querer cai a torrada no chão, ele não vai voltar a cortar o pão e fazer a torrada. Não, ele vai pegar a torrada, dar uma limpada e te entregar. E tu vai achar muito gostoso. E isso não acontece só com as torradas. Isso acontece, por exemplo, quando tu pede pra trocar os lençóis. E se ele não tiver muito sujo, com uma mancha muito horrenda, eles simplesmente vão tirar os lençóis, dar uma passadinha e dar pra outro hóspede. Assim como tu pode receber um lençol de outro hóspede sem saber. Isso acontece com toalhas, lençóis. E aí a gente vai entrar num outro aspecto muito importante de hotéis. É como funciona o serviço na cozinha. O Orwell diz que os cozinheiros se consideram assim os artistas dos hotéis. Eles se consideram verdadeiros artistas. E sim, de fato, chefes são artistas, né? Mas como artistas, eles pegam na sua obra de arte, eles lambem a sua obra de arte. Ou seja, é bem nojento. O ambiente da cozinha é muito quente, claro, né? Fogo em todo canto. Como tem fogo em todo canto, fica suado e eles não têm tempo pra ficar se enxugando, se limpando. Não, com a mesma mão que ele pega e soa o nariz, limpa o suor, ele vai pegando a tua comida. E o chefe de cozinha, pra saber se um prato tá perfeito, ele tem que saber se a textura da carne tá boa, se o molho tá bom. Então ele mete a mão no teu molho, depois ele só dá uma ajeitada. Ele pega na tua carne pra saber se tá bom e às vezes lambe. Então pensem bem antes de se hospedar em qualquer hotel em Paris, porque isso acontece e é chato, né? Muito chato. Eu acho que nem só em Paris, acho que em qualquer hotel do mundo, né? Eu acho que em qualquer restaurante. Então é isso, cuidado. Sétima coisa que eu aprendi com o George Orwell é: se você for trabalhar no restaurante, não trabalhe em nenhum restaurante que tenha 5 empregados. Você vai trabalhar no mínimo 17 horas por dia. E o que acontece se tu trabalhar 17 horas por dia? Tu vais perder toda a educação da vida. Porque, imagina, 17 horas por dia, tu estás cansado, tu não dorme quase nada, tu não tem tempo pra fazer absolutamente nada. E o que acontece? Como tu não tem tempo pra fazer absolutamente nada, tu desconta toda a tua raiva nas pessoas mais próximas e o ambiente fica extremamente estressante. E por que isso aconteceu? Ele saiu do hotel e foi o amigo dele arranjou outro emprego no restaurante. Só que esse restaurante estava começando. Como esse restaurante estava começando, só tinham 5 empregados. Eram 3 garçons, o cozinheiro e ele como lavador de prato. Então tudo ficava, toda a sujeira ficava por conta dele, porque garçons se acham superiores, eles não podem fazer trabalhos da ralé. É o que eles acham, tem uma hierarquia. E aí quando ele mudou de hotel, quando ele mudou de trabalho do hotel para o restaurante, ele começou a achar o trabalho que ele tinha no hotel, que já era muito cansativo, um paraíso, porque ele trabalhava mais e ganhava muito menos. Vale ressaltar que nesses 2 lugares ele ganhava bem pouquinho. Aí como ele já estava muito cansado, ele ficou só 2 meses nesse restaurante e mandou uma carta pro amigo dele pedindo ajuda. Aí o amigo dele mandou um dinheiro pra ele voltar pra Londres. E quando ele voltasse em Londres, ele ia encontrar ele ia ter um senhor que ele ia cuidar. Aí ele falou: poxa, cuidar de um senhor deve ser um paraíso, né? Afinal de contas eu vou poder dormir 6 horas por dia. Olha que lindo. Então ele foi pra Londres. Em Londres, a sorte do Orwell não mudou. Ele continuou mal. O senhor que ele ia cuidar viajou, ia passar um tempo na Suíça e aí ele não teria como cuidar dele. Então o amigo dele disse assim: espera aí, ele vai chegar daqui a uns 2 meses. Aí ele, pô, beleza, só que ele tava sem grana. E aí, como ele tava sem grana, ele foi penhorar as roupas dele. Penhorar roupa é uma coisa comum, pelo que eu pude perceber, assim, entre os pobres. E aí ele foi penhorar as roupas dele, só que ele já tinha aprendido, né, lá em Paris, que não era bom penhorar as roupas as melhores roupas. Era melhor penhorar as piores e guardar as melhores num cofre
terminal pra poder usar depois quando ele precisasse, de fato, pra procurar um emprego, por exemplo. Foi isso que ele fez, ele penhorou. Só que como ele tava com pouca grana, muito pouca grana mesmo, ele foi pra uns albergues que tem, que são os albergues muito ruins. Isso é tipo um monte de cama num quarto muito pequeno, ou seja, o espaço entre uma cama e outra é mínimo. Tu dorme, os lençóis não são lavados nunca, tu dormes próximo de um desconhecido. E aí vem a coisa que eu aprendi, a oitava, nona, sei lá. A coisa que eu aprendi: nunca tire suas roupas e deixe lá, porque você pode ser roubado num lugar desse. Muito roubado. Então durma agarrado com tudo que é valioso, porque qualquer coisa podem te roubar nesses albergues. E aí o Orwell passa por muitos problemas com o aperto de dinheiro, a grana vai cada vez diminuindo mais, até que finalmente ele se vê como um mendigo. Então, em Londres é proibido vadiagem, vagabundagem. Ou seja, se um guarda te pegar sentado numa praça dormindo, tu és preso. Então, nenhum mendigo pode fazer esse tipo de coisa. Não pode ficar parado simplesmente no lugar há muito tempo, que se o guarda achar que tu tá vadiando, que tu és um mendigo, ele vai te prender. Então, como é que o Estado lidar com isso? O Estado, ele faz os abrigos, ele monta os abrigos. E esses abrigos, só que esses abrigos não são abrigos permanentes que as pessoas podem passar lá uma semana, um mês, não. São abrigos diários. Ou seja, o cara pode passar um dia lá, ele toma o café, ele janta e toma o café da manhã, e depois ele tem que ir embora. E ele não pode ficar voltando lá sempre, tipo, todo dia voltar lá, porque lá não é hotel. E ele nem pode ir muitas vezes lá, porque se ele for muitas vezes lá, ele é preso por vadiagem. A ideia é o seguinte, é que o Estado diz assim: tu pode ficar aqui hoje porque tá sem emprego, mas tu vais achar um emprego logo, quando tu achar um emprego, tu vamos precisar disso aqui. Essa é a ideia. Só que como eles não podem, eles passam o tempo inteiro andando de um abrigo pro outro. E como não existem muitos abrigos só em Londres, e eles não podem repetir muitos abrigos, eles andam demais até, de uma cidade para outra. E isso deixa eles extremamente cansados, porque eles sobrevivem com 2 refeições. E eles andam muito, então eles não, mesmo que eles quisessem arranjar trabalho, é complicado, porque eles não têm força, literalmente, para arranjar trabalho. E aí ele conta da situação dos pés deles. Imagina, o sapato deles nunca é aquele sapato ideal, confortável, perfeito. Não é um sapato assim, é sempre um sapato que não dá direito no pé, ou é muito apertado ou é muito grande, então há muitos calos, machuca, toda vez os pés deles estão sangrando. Eles quase em nenhum ambiente desses eles podem tomar banho, são poucos abrigos que eles tomam banho, então a imundície é enorme. E eles dormem, muito raros são os abrigos que eles dormem sozinhos, a grande maioria dos abrigos eles dormem separados. E por quê? Porque os abrigos são feitos dormem juntos, porque os abrigos são feitos pra ser desconfortável, pra que tu não transforme aquilo numa casa. Não é essa a ideia do Estado. A ideia do Estado é: tu só tá aqui porque tu tá precisando hoje, mas amanhã tu já arranjou um emprego. O que não é verdade, porque tu não vai ter força pra isso. E aí a gente chega no último aspecto da pobreza, que é quando o George Orwell resume tudo, né? Como é que é a pobreza de fato. E aí é o seguinte, a gente vai pro 10º tópico. O George Orwell divide a pobreza em 4 males principais. O primeiro é a fome. Como eu disse, eles sobrevivem com no máximo 2 refeições, se é que quando eles conseguem dormir em abrigos e tal, 2 refeições, que não é o suficiente para a alimentação deles. Porque é um café da manhã é um chá com pão, basicamente a refeição. Isso não alimenta ninguém. Então são todos, ele diz que a enorme maioria dos mendigos são desnutridos. É claro, assim, ele diz assim, se você olhar a fila nos abrigos, você vai ver que todo mundo ali é desnutrido. O segundo ponto que ele fala é que o mundo dos mendigos é um mundo muito masculino. Ele diz que o número de mulheres é muito reduzido. A explicação dele é o seguinte: é mais fácil mulheres conseguirem casar. Se ela for nova e bonitinha, quem sabe ela consiga arranjar um marido e ela sai da situação de miséria, de mendigo. Ou então elas entram mais facilmente na prostituição. Então é um mundo muito masculino. E por ser um mundo muito masculino, a homossexualidade é muito forte.
mas eles acabam se envolvendo em relacionamentos homossexuais por essa ausência de mulher. E não é só a ausência de não ter mulher mendigas, é porque eles não têm condições de arranjarem mulher. A condição social deles não permite que eles casem em nenhuma circunstância. Mesmo que eles quisessem casar, como é que eles iam sustentar? É bom falar que a gente tá falando da década de 30, então isso é válido, né? Homens sustentavam mulheres na década de 30, certo? Hoje em dia, outra situação. Mas o pouco dinheiro que eles conseguem, eles não podem, como eu disse, não podem pedir esmola na rua, porque eles podem ser presos por pedir esmolas. Mas digamos que eles consigam algum dinheiro com alguma atividade. Se eles conseguirem algum dinheiro, esse dinheiro eles vão usar pra prostituição. Muito difícil, né? É mais fácil que eles usem pra comida, que é a prioridade, digamos assim. Aí o Warren conta uma situação que ele viveu. Ele tava num desses abrigos e aí ele tava dormindo com um cara que ele não conhecia, porque era um abrigo duplo no caso, você dormia só com 2 pessoas. E o cara tentou fazer sexo com ele, aí depois ele disse que não vai rolar. Aí o cara falou pra ele que isso era muito comum pela ausência e a necessidade de sexo, né? Constante. Pessoas precisam de sexo. E aí, então, ele diz que a pior coisa é que o homem perde totalmente a dignidade dele como ser humano. Aí a gente vai pro terceiro ponto, que é a ociosidade. Como eles têm que ficar andando de um abrigo pro outro, eles não fazem nada o dia inteiro além de andar. Eles andam e é uma vida ociosa, eles não conseguem manter uma atividade. Ainda que eles quisessem trabalhar um trabalho braçal, eles não iam conseguir, porque eles não têm força pra isso. Ociosidade. E terceiro, e quarto, que eu acho que é meio óbvio até, é o desconforto. É muito desconfortável ser mendigo, porque você não pode sentar, gente. Eles têm que ficar andando o dia inteiro e quando eles chegam no lugar, eles têm que ficar parados em pé, porque se eles forem pegos sentados, eles podem ser presos. A coisa mais interessante do Orwell é como ele escreve. Bem, ele viveu uma situação de miséria total em Londres, ele foi mendigo em Londres, ele viveu numa pior mesmo em Paris, mas em momento nenhum ele se coloca como coitadinho da história, ou então como herói, ai meu Deus, eu superei tudo isso. Não, a preocupação dele nem é falar muito dele, ele narra a história que ele tá vivendo, mas ele descreve o ambiente, ele descreve a situação, e assim, tu sai do livro com um retrato fiel do que é viver num subúrbio em Paris, do que é ser mendigo em Londres, do que é trabalhar numa cozinha. Tu sai com um retrato fiel porque as descrições são muito boas, mas não são descrições chatas, porque normalmente as descrições são meio chatas, mas essa não, são descrições dinâmicas. E assim, quem me indicou esse livro foi o Oswaldo. Ele me indicou esse livro e disse assim, lê esse livro porque foi ele que me deu base pra eu escrever O Outro Lado do Muro. Aí na época eu não entendi direito, afinal de contas eu não tinha lido o Orwell. Hoje em dia eu super entendo, porque o que o Orwell fez na Pior em Londres e Paris, o Oswaldo fez com O Outro Lado do Muro. Eu consigo hoje fazer um quadro perfeito do que é um criminoso, do como vive um homem na cadeia, assim como eu sei exatamente como é um mendigo em Londres. Claro, na década de 30 pode ter mudado as coisas, eu não sei. Mas eu sei fazer um quadro fiel, eu sei exatamente como é que funciona. Eu sei, porque ele tem um capítulo aqui que ele fala só de gírias, por exemplo. Então eu sei as gírias usadas. É muito interessante, porque são 2 quadros, tanto a cadeia quanto a miséria, que tu não vê uma descrição. Engraçado, eu faço ciências sociais. Eu nunca vi nenhum sociólogo escrevendo sobre pobreza e miséria como ele descreveu. Nunca. É muito bom. E assim, é como se fosse uma reportagem. Eu acho que foi ele um dos pioneiros em jornalismo literário. E é interessantíssimo. É como se tu visse uma reportagem, ou seja, tu conhece o terreno, mas é muito legal porque tá em primeira pessoa. Então, leiam George Orwell. É muito, muito legal. E vocês vão ter um quadro muito bom sobre a vida em Paris. Tu vai ter um retrato de Paris que você nunca imaginou, aquela Paris que você quer ver, aquele Londres que você quer ver, um retrato assim muito legal, um outro ponto de vista muito bacana. É isso, gente, beijinhos, tchau!